Olá a todos. Hoje nós falaremos do tema a finalidade do karma. Para falarmos desse tema, é necessário que meus irmãos entendam que nós, quando nascemos no sentido espiritual, né, quando o nosso espírito nasceu ou, entre aspas, saiu do seio de Deus, saímos puros, mas ignorantes, no sentido de não ter conhecimento nenhum. E retornaremos à conexão, a ter um contato maior com a fonte, com Deus, né? Chamem o nome que quiser. Voltaremos a ter esse contato maior, puros, só que conscientes. Existe um trajeto, puros e ignorantes, até puros e conscientes. Nascemos puros, mas ignorantes. Para que nós tenhamos consciência, sabedoria, né, evolução, é necessário percorrer esse trajeto até chegar puros e conscientes. Nesse percorrer do trajeto, né, nesse percorrer do caminho, nós vamos perdendo a pureza. Por quê? Porque nós vamos errando. É normal o erro. O que não é normal é nós nos deixarmos levar pelo erro. Mas, no sentido espiritual que estamos falando, também é normal errar, né? O erro é chamado de pecado no cristianismo. Então, saímos puros, mas ignorantes. E aí começamos a querer experimentar coisas. E aí erramos para depois acertarmos, né? E nesse caminho de evolução, até que nós cheguemos a puros e conscientes, isso demora muito tempo. Nesse caminho, há necessidade do karma para nos auxiliar a acertar, a aprender. E com isso, com esse aprendizado, crescer. Se não tivesse o karma, não iríamos aprender que o que fizemos é errado. Então, para ficar de uma forma mais didática, vamos dizer assim, imagina que existem dois bebês, um bebê e o outro bebê, todos eles zero de conhecimento, zero de tudo. Eles estão no ponto zero, eles não têm conhecimento de nada. Eles estão brincando. Esses dois bebês estão brincando. Só que um bebê pega uma agulhinha e começa a furar a pele do outro bebê. E o outro bebê começa a chorar, sentir dor e chorar. O primeiro bebê começa a rir do choro do outro. Mas por que ele ri? Ele ri porque ele não sabe que ele está provocando dor no outro. Ele só está rindo da expressão do choro, da dor do outro. Mas ele não sabe o que é ser furado. Por isso que ele está furando, ele continua furando e rindo. Se eles dois estão em ponto zero, como o primeiro bebê vai saber que o que ele fez estava provocando dor? Como ele vai saber a realidade daquela dor? Somente se ele também for furado. Então, percebemos que a lei do karma, né,
que a finalidade do karma é para colocar um equilíbrio e para que aprendamos na própria pele que o que fizemos foi errado, né? Para que nós, com o sentimento, nós tenhamos real consciência do nosso erro. Porque erro e acerto existem. Dualidade, né? Bem e mal existe. Então, furar o outro e fazer o outro sentir dor é o mal. Por que é o mal? Porque nos sentiríamos mal se fizesse isso conosco também. Então, mas só existe o karma, só existe aprender através da dor? Não. A finalidade do karma e o todo, ou Deus, né, criou essa lei que ela é praticamente automática. Existem partes, grande parte dessa lei, ela funciona de uma forma automática. Outra parte é necessária a comunhão de consciências maiores para fazer com que as peças acabem se encaixando. Entende? Como se fosse numa fábrica, né? Onde todas as peças devem percorrer um caminho e se encaixar no momento certo. Então, uma grande parte desse caminho, ele é automático. Mas outra parte precisa de outras consciências para trabalharem. Então nós vemos que existem fábricas, estamos usando uma alegoria, existem fábricas que trabalham num sistema automático, mas tem momentos que precisam da mão humana, ou seja, de outras consciências, para auxiliar na finalização daquele trabalho. No todo universal, na questão karmática, e principalmente da nossa vida aqui no plano físico e dos acontecimentos que teremos, muitas vezes é necessário que existam consciências maiores, totalmente gabaritadas, para fazer com que as peças se encaixem, para nos encaminhar para um lado ou para o outro. Então, voltamos à questão dos bebês. Os bebês, o bebê número 1 furou o outro. É necessário que ele seja furado. Mas existe somente esse meio? Não. A finalidade do karma é o aprendizado e, consequentemente, o crescimento. Então, Deus, o todo, a fonte, chamem como quiser, ele não deixa somente os bebês sozinhos. Ele manda irmãos maiores, irmãos que já têm mais experiência, para ensinar esses bebês de que aquilo ali é errado. Então, esses irmãos maiores são, no caso, Jesus, Buda e diversos outros avatares que vêm trazer ensinamentos divinos para nós. Se o primeiro bebê tivesse aprendido com o irmão maior e aceitado o aprendizado, né, ele não iria furar o segundo bebê e não iria ter a necessidade do retorno do karma. Porque o karma é o retorno da ação que você fez. Eu fiz a ação negativa, né? A ação provocou desequilíbrio, é necessário que eu receba para que volte o equilíbrio. Ou é necessário que eu reajuste conscientemente o equilíbrio. Como assim reajustar conscientemente? Existe maneira de eu escapar do meu karma? Sim, existe. Então,
Vamos dizer que o primeiro bebê furou o segundo, né? Então, pela lei do karma, ele também deveria ser furado. Ele não escutou o irmão mais velho e furou, provocou a dor. Então ele deve ser furado, né? Embainha sua espada. Você não sabe que quem mata pela espada morre pela espada? Você planta, você colhe, ou seja, isso é a lei do karma. Então, pela lei do karma, ele tem que ser furado também para ele aprender e para fazer com que o sistema todo volte ao equilíbrio. Mas, nesse meio tempo em que ele vai ser furado, antes dele ser furado, ele reavaliou os ensinamentos do irmão maior e ele começou a entender que o que ele fez foi errado. Então, gente, tive que dar uma paradinha, mas vamos continuar a falar sobre a finalidade do karma. Nós estávamos fazendo uma alegoria sobre os dois bebês, né? Onde um tinha furado o outro e por isso havia necessidade. Ora, se um furou o outro, há necessidade que esse que furou seja também furado para aprender e equilibrar todo o sistema, né? Foi isso que foi dito. Mas, nesse meio tempo, esse bebê que furou o outro, ele reavaliou os ensinamentos do irmão mais velho, que, para nossa alegoria, esses irmãos mais velhos são Jesus, Buda, esses seres que vêm nos ensinar as questões espirituais, né? Vários outros seres também, cada um com a sua expressão cultural de onde viveram, mas todos falando em essência a mesma linguagem. Então, esse bebê reavaliou os ensinamentos do irmão mais velho e agora se predispôs e começou a auxiliar outros bebês que foram furados. Ou seja, esse bebê, o que primeiramente furou, ele, depois de reavaliar, ele despertou em si a compaixão, o amor incondicional e começou a trabalhar por vontade própria na caridade, auxiliando aqueles outros bebês que também foram furados. Nesse sentido, ele não necessita sofrer, não necessita ser furado também. Não necessita passar pelo sofrimento para ganhar a aprendizagem. Não necessita porque, ao reavaliar e ao trabalhar dentro da caridade, ele despertou em si o amor incondicional e a compaixão. A finalidade do karma é o aprendizado, é o crescimento espiritual. O sofrimento, no caso, o ser furado, ele só vem porque o ser não quis aprender de uma forma, entre aspas, mais fácil. Ele preferiu continuar furando. Ele não quis escutar os irmãos mais velhos. Ele não quis aprender. Ele quis ser rebelde e quis, por si só, ser dono do seu destino e aprender na própria pele. Então, houve a necessidade de ele ser furado para que então ele tenha esse aprendizado. A finalidade, então, do karma, ela é o aprendizado e, consequentemente, o crescimento. A finalidade é a reeducação. Porque você já foi ensinado, esse bebê, ele já tinha sido, esse bebê entre aspas, ele já tinha sido ensinado pelo irmão mais velho. Mas ele não quis, ele
furou o outro. Então, nesse sentido, houve a necessidade do karma para reeducar, reequilibrar. A finalidade do karma é essa. Existem aqueles que, mesmo sofrendo na própria pele a questão do karma, não vão querer aprender e vão continuar rebeldes, querendo fazer o que dá na telha, querendo impor as suas vontades e dizendo assim: não, eu sou sozinho, eu faço o meu destino, Deus não se mete nisso, a espiritualidade não vai fazer nada. E essas pessoas vão querer impor e fazer o que bem entenderem. Elas têm liberdade de fazer? Sim. Mas também têm obrigatoriedade de receber o troco daquilo que fizeram. Entende? Esse é o karma. É o receber o troco daquilo que fizeram. Por quê? Em um universo onde tudo é conexão, não existe o sozinho. Existe ordem. Por mais que a nossa mente humana não veja a ordem numa coisa que é eterna. Por que a nossa mente humana não vê a ordem? Porque a nossa mente humana só enxerga o momento atual. A nossa mente humana não tem como enxergar a eternidade. Então, muitas vezes, o mal que acontece aqui é necessário para um bem lá na frente. Por exemplo, é como uma criança pequena. Muitas vezes o tapa no bumbum da criança vai ser, para o olhar da criança, vai ser mal. Só que esse tapa, vai refletir lá na frente, lá no futuro dessa criança, quando ela aprender que aquilo ali que o pai ou quem o responsável estava ensinando e deu o tapa, quando ela aprender que aquilo ali seria negativo para ela e deixar de fazer. Então, a criança está lá subindo no muro com a possibilidade de cair. Você fala 1, 2, 3 vezes, aí você vai dar um tapa no bumbum, a criança começa a chorar. Você deu o tempo de liberdade dela, falando 1, 2, 3 vezes. A terceira vez já foi imposição, foi o tapa no bumbum. Esse tapa, ele não tem a finalidade de dor, de sofrimento. É a finalidade de educação e é uma última alternativa, né, para a gente. É uma última alternativa para ensinar que aquilo ali é prejudicial. Existem aqueles que vão aprender e não vão mais subir no muro e não vão cair do muro. Então o tapa foi no sentido educativo, pensando lá na frente. Olhando por um ângulo maior, vamos dizer que Deus e esses irmãos mais velhos são responsáveis por nós que somos ainda as crianças pequenas. Como crianças pequenas, só enxergamos o momento do tapa e por isso achamos ruim. Não conseguimos nos ver em outra vida lá na frente, em outras existências. Mas esses seres, Deus e esses seres superiores, sabem do futuro e entendem
que o porquê desse, entre aspas, tapa, vai refletir como um bem lá na frente. Então, se você não sofreu karma, não tem aprendizado, não tem crescimento, a não ser que você reavalie os ensinamentos do irmão maior. Então não existe o sozinho. Estamos numa organização que busca sempre o equilíbrio. Por que busca? Por que não impõe o equilíbrio? Busca porque essa organização sabe que tem seres inferiores, seres em crescimento, e não pode impor o equilíbrio para eles. Tem que deixar eles chegarem no equilíbrio de uma certa forma, sozinhos. Então aí entra sozinhos, mas ao mesmo tempo sendo auxiliados. Nunca é sozinho mesmo. Então esses seres, eles são auxiliados também a se encontrarem. Não existe o sozinho, estamos conectados. Estamos todos conectados por energias. É como um computador central e uma rede de computadores ligadas. Aqui, no mundo físico, tem como desconectar. A questão espiritual não tem. Estamos todos conectados. Estamos a trocar energias a todo momento. Uns com os outros, no plano espiritual. Então não existe sozinho. Existe um entrelaçamento de coisas, onde em um certo momento nós temos até um tanto de liberdade, mas outros não. Então eu espero que todos os irmãos tenham entendido, né? Que esse vídeo tenha sido esclarecedor para todos, que o karma não é algo punitivo, não é algo para fazer você sentir dor, mas é algo no sentido educativo. O ideal é que nós estejamos sempre a reavaliar todos os ensinamentos e a nos transformar e nos melhorar, porque isso faz com que escapemos da dor que vem com o karma. Muita paz a todos.